Olá, gente bonita. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Jane. Sou uma mulher de quase 56 anos. Tenho 3 filhos. Tô com uma vida legal, assim. Dentro do que eu vivi, quem me conhece passou a entender o que eu vivi, como é que eu fiquei. Eu tô muito bem, certo? Até os vídeos que eu tô fazendo, eu tô mais tranquila. Para quem não me conhece também, eu tenho alguns transtornos. Alguns, né? Não é assim, eu tenho um só. Só o transtorno do pânico. Não, eu tenho também. Mas não é só isso. Então, a minha vida é um pouco limitada. Se limitou. Conforme. Não é a doença avançando. Eu acredito que é a mesma. Eu estava na mesma situação, né? E com a doença. Mesmo que eu tivesse melhorado a situação, com a mesma doença, acabo piorando, porque fica muito tempo sofrendo. Esse tempo de sofrimento traz até traumas, né? Bom, o que eu tenho para contar é assim, ó. Eu tenho um cunhado, tudo, né? Morava em outra cidade e o meu cunhado morava nessa cidade que estamos agora. Ele era pastor, ele tinha uma igreja aqui. Eu nem quero falar muito dele porque eu acho que foi a pessoa que mais sofreu isso. Então eu não quero. Não quero, ele não merece. Eu acho que a gente foi. Bom, vou começar o assunto. Queridos, é assim, ó. Meu cunhado conheceu um rapaz na Jocum. Jocum é jovens com uma missão. Então as pessoas saem dali para evangelizar, certo? E ele estava lá, entendeu? Aí precisando de ajuda, porque ele tinha, a mãe dele, ele era judeu e a mãe, olha a história, a mãe dele brigaram com ele porque ele deixou, ele se converteu, né? Brigaram com ele e ele tinha uma herança para receber muito grande, gente, muito dinheiro, era muito dinheiro, né? Que ele estava brigando, que ele precisava de ajuda para alguém, porque ele queria ir para a justiça, porque ele queria herança, certo? Tá. Nem identidade ele tinha perdido. Ele estava meio que na rua, assim. Sei lá, né? É judeu? Pode ser. Tudo pode ser. Na dúvida, meu cunhado começou a ajudar ele. E ele começou a ajudar assim, eu acredito que ele começou a ajudar assim, de boa, sabe? Como ajudou muita gente, né? Em situações diferentes, assim. Ele ajudou muita gente. E ele começou a ajudar, e daí entrou outros pastores da igreja. Prestem bem atenção, certo? A igreja só é um exemplo. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja de Cristo não tem nada a ver com isso. Isso é coisa de alguns membros da igreja que, que alopram. Eu fui uma, sabe? Então, eu tava grávida, eu conheci ele, eu tava grávida de 7 meses, eu acho, 6 meses, uma coisa assim. Não, 5 meses, com certeza. Pelo tempo que eu convivi com ele até eu ganhar prematuro, foi mais ou menos esse tempo. Eu fui conhecer ele, eu já estava com quase 5 meses de gravidez, e daí eu tinha ouvido falar alguma coisa nele, mas assim, quase nada, sabe? Ouvido falar que ele era judeu, que tinha acontecido isso com ele, que estava precisando de ajuda. Isso que eu ouvi falar. Isso. Eu não tinha sabido de herança ainda. Aí o meu cunhado, daí o meu cunhado morando aqui e tentando ajudar ele lá. Então ele resolveu, o que ele fazia? Durante a semana ele ficava lá, é isso? Lá na cidade, e vinha para casa dele, fim de semana. Aí, gente, eu não sei. Desculpa. Eu me perco nos detalhes, né? Mas, perdão. Gente, faz parte. Vocês querem ouvir alguém que tem algum problema em áreas da mente? Tem que
Tem que ter um pouquinho de paciência. Aí ele começou, daí que eu conheci ele, eu tinha ido do médico eu parei na minha sogra. E lá estavam eles lá, não sei. Aí eu conheci ele. E ele disse que ele estava sofrendo muito porque me cumprimentou tudo, eu era esposa do Alexandre, ele não conhecia meu marido ainda também. Assim, meu cunhado estava ajudando alguém só, assim, só não estava fazendo, entendeu? Não, ele não entrou na lábia dele. Daí ele contou que ele perdeu um filho, eu estava lá, ele perdeu um filho, no, imaginei eu grávida, perdeu um filho andando de cavalo. Ele estava meio triste, assim. Eu achei uma tristeza muito diferente, mas cada um, né, sente a dor de um jeito, demonstra de um jeito. Eu achei ele muito tranquilo, assim, para quem tinha perdido um filho, naquele dia. E não foi no enterro, não, sabe? Não foi no funeral. Hein? Oi? Sabe? É assim. E, gente, eu falo com meu filho e meu marido, minhas filhas, assim, eles entendem. Pro meu marido eu digo, traz o coisado do coisa aí. Ele desce. Com aquilo que eu pedi. Aí todo mundo já tá acostumado. Aí esse assunto é sério, eu não posso brincar. Até aí tá tudo bem. Tudo bem. Aí naquele dia eu fiquei sabendo que ele era judeu, que ele tinha sido deserdado, mas acho que a mãe dele morreu e ele queria a herança, porque a herança era dele. Ele tinha direito. Aí, era para eu ter começado ontem. Não comecei porque eu estava muito mal de sono. Aí, conheci ele e tudo, conversei, tá? Resumo. Aí eles iam para minha casa e fim de semana eles vinham para cá. Parece que é isso. E tá. A minha cunhada trazia assim o que ela tinha de comida em casa, ela trazia para lá durante a semana, né? E ficávamos ali, nós ali. Eu cozinhava de boa, tudo muito de boa, sabe? Ele ficou bem. Eu não sei, ele não estava na minha casa, mas meu cunhado e minha cunhada tá. Ai, não sei, gente, tá. É assim. Eu sei que ele foi para lá em casa, com a minha cunhada e meu cunhado. Sozinho, não. Aí ele começou a dividir. Gente, é muito sério isso. Aí ele começou assim, olha, vou dar tanto para ti, se tu me ajudar a recuperar a herança, eu dou tanto para ti, para vocês vai ser tanto, vou abrir a firma tal e vou ajudar vocês. Meu cunhado que pensou em abrir uma firma, né? Ele queria que o meu marido cuidasse da firma e ele ficasse só na igreja, né? Só nas coisas, só como pastor. E o meu marido fosse gerenciar, né, a empresa. Até aí, toda loucura já tá aí. Quem acreditou nisso? Ninguém. Eu acho que nessa altura do campeonato, ninguém acreditou. Mesmo com a função dele dizendo, vou dar tanto para os outros. Porque assim, é muito grande, é muito ilusório isso, é muito fantasia. Sabe? Não é vida real. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso. Ele faz o que ele quer para quem ele quer. Certo? Eu estava numa situação financeira super difícil. E aí, a gente põe nos comentários ali, porque senão eu levanto a cabeça. Tinha, até ali, a gente não acreditava ainda. Acreditava desacreditando. Não tinha muita fé que fosse acontecer alguma coisa. Até aí. Até aí, era um cara qualquer com uma história. Mas, né, tem umas, né? Tem umas, a gente pensa, puxa, bem que podia ser verdade, né? Pô, já passei tanto trabalho, eu tô assim, já fiz tudo isso, já tô... Eu tava só dentro de casa, naquela época já. Naquela época eu já tinha entrado pra dentro de casa. Grávida. E
foi um momento difícil. Meu cunhado teve uma infância difícil também. Tipo assim, poxa, né? Ele queria só trabalhar na obra, que é mais honroso que isso, né? Por que Deus não ia honrar, sabe? Minha cunhada tinha passado trabalho também. E outras pessoas, pastores, pastores, gente, entrou pastores, igreja, pessoas, membros de igreja, muitos, membros de outras congregações, sabe? Da mesma igreja, mas em outros lugares. E aí eu comecei a acreditar, eu digo, olha, será que não é aí que esse homem, eu já passei tanto trabalho, esse homem vai vir com coisa. Eu já estava tratando ele bem. De acordo, eu acho, pode ser, pode mais cedo que não ser, entendeu? Sempre esperando o pior, mas achando que vai acontecer o melhor, né? Aí o que aconteceu? Ele veio para cá, na cidade onde o meu cunhado estava. Daí eles ficaram aqui. Aqui o que ele começou a fazer? Aquele ia em imobiliárias, falava a história dele e comentava, olha, assim, mas eu já tenho interesse em tantas coisas, né? Eu tenho interesse nas casa tal, se tiver, eu quero uma casa tanto, né? Ele começou a dar casas para os membros da igreja que ele conhecia, que ele tinha mais afinidade. Para o meu cunhado, tudo. O meu sobrinho ia ficar muito bem. Eles já tinham planos para os filhos, sabe, gente? Ai, é horrível isso, né? Mas era tudo. Por quê? Como é que a gente começou a acreditar? Foi quando ele foi nas imobiliárias e começou a assinar contrato. Gente, é muito sério isso. Assinar contrato. E ele assinou contrato de muitas casas. Muitas casas. Para muita gente. Aí teve um pastor que pegou e levou, ficou na casa desse pastor. Aí o pastor levou ele no shopping da cidade, né? Que é um shoppingzinho pequenininho. E compraram lanche para todo mundo. Porque essas coisas, gente, essa vida que eu acho que a vida de pastor é a grande coisa, não. A vida de pastor ela é muito limitada financeiramente. É ideal mesmo. Claro que existem outros pastores aí que não é da minha conta, né? Eu acho que como em qualquer outro lugar. Entendeu? Aí a igreja nada é mais formada, são pessoas, né? Então, eu tô falando de pessoas aqui. Não tô falando de uma igreja tal que fez tal coisa. Não, gente, não é isso. Mas ele começou a assinar contrato. E a imobiliária acreditava. Aí ele pegou, ele falou com um advogado, que ele falava, que ninguém sabe o que é. Ele pediu primeiro roupa, porque ele não tinha. Ele pediu para fazer identidade dele, que ele não tinha. Mas ele tinha uma herança. Só que assim, ó, o não ter, tipo assim, ó, pô, mas foi deserdado agora, entendeu? Então, mandaram pra rua com a roupa do corpo e deu, assim. Tem essas coisinhas assim, essas ilusões, assim, será que não pode ser, né? Aí esse pastor levou ele pro shopping, levou pra coisa, fizeram um lanche, tudo. O pastor gastou o que não tinha ali, né? Aí começou a coisa ficar mais perigosa. Eu disse, bom, não aparecia. Não, é que eu tenho que abrir uma conta no banco tal. Aí meu cunhado, esse dia eu lembro perfeitamente. O meu cunhado e minha cunhada pegaram, levaram ele no banco tal para ele abrir uma conta, porque precisava abrir uma conta para receber. Sim, ele não pediu um centavo pro meu cunhado. Ele entrou no banco e ficou horas lá dentro. Horas. Eles ficaram horas dentro do carro. Quando eu cheguei, eu fiz comida para esperar eles. Quando eu cheguei, a minha cunhada disse assim, Jane, ai, eu tô louca de fome, eu tô louca de fome. Tinha passado o dia inteiro lá. O dia inteiro, claro, sem grana, né, gente, pra estar fazendo lanche.
É nessa situação que eu disse que a igreja é limitada. Muitas pessoas são, nós éramos, né? E esse homem saiu com uma conta aberta. Conseguiu abrir a conta no banco. Não era banco assim, não, era um de presença o banco. Aí tá, então tá, assim, era tudo certo. Gente, a, a, a identidade dele, nada. Ai, daí esse pastor ficou louco. Que ele achava que era mentira tudo, que ele era um estelionatário. E pediu pro meu cunhado que o meu cunhado pagasse, devolvesse o dinheiro dele do lanche. Ai, gente, sabe, as pessoas ficam enlouquecidas também. Meu cunhado tinha a ver, ele que acreditou que ele quis. Não, eu não tô falando assim, ó, que, ai, bem feito. Não, não é isso. Eles sofreram, como nós. Só que meu cunhado não tinha nem pra ele. Ele ficou em outras casas também. Ele só não ficou na minha, mas ele ficou em outras casas. O meu marido, o que eu vou dizer para vocês? Acreditava desacreditando. Voltava do serviço, via aquele cara lá, tudo. As minhas filhas não acreditaram, nenhuma das duas. Não acreditaram mesmo. E foi assim, e foi indo, e foi indo. Aí, como esse pastor falou que ele é estelionatário, ele pediu para levar ele na delegacia. Queria tirar bons antecedentes, queria mostrar que ele não era isso tudo. Ele não tinha nem fichado nada. O meu cunhado foi. Ah, então vamos. Nem que seja para mostrar para ele, mas vamos. Meu cunhado já querendo saber também, né? Com o que ele tá lidando. Não tinha nada. A ficha dele limpa. Certo? A identidade que ele tirou, que ele tinha perdido a dele, o meu cunhado teve do lado da função da identidade. Quer dizer, não foi assim um nome que apareceu. Não. Eu acredito até que se um estelionatário faz, não sei. Se ele vai direto na delegacia e tira a bolsa do acidente, não aparece, acho que aparece alguma coisa, né? Senão as firmas não pediriam, né? Se fosse tão fácil assim de enganar, né? Eu sei que, gente, o meu bebê, e eu fiz 7 meses, e o meu bebê começou a emagrecer. Não engordava, não, ele não engordava na minha barriga. Eu só entrava em pânico e saía de pânico, entrava em pânico e saía de pânico. Isso quando veio pra mim, veio muito sério. Porque eu acreditei. Eu não tinha nem roupinha de nenê, gente. As roupas que eu tinha foi a minha sogra que deu, ela que arrumou. Eu não tinha roupa, meu filho não tinha roupa. Eu não tinha roupa. Vocês entendem? Assim, era uma coisa muito séria o que aconteceu. Meu marido trabalhando, tudo. Eu ia dizendo, quem sabe tu sai de serviço, né? Olha só. Ele, não. Não, se isso for, que bom, mas até então não. Tudo bem. Ele não ganhava muito também, mas ele não creu. Eu acredito que meu marido não acreditou. Eu acreditei. Eu tentei convencer meu marido que era verdade. Aí, houve toda essa coisa aqui. Na cidade que eu tô, tinha uma imobiliária que tinha várias casas que foram vendidas para ele. Então, assim, eu tinha pessoas que já estavam negociando. Quando a herança dele saísse, a gente comprava a casa e a pessoa já tinha outra casa que a própria imobiliária estava vendendo. Desculpa. Vocês entenderam? A gravidade da loucura. Dá para entender? Gente, eu vou fazer esse vídeo em 2 partes, tá? Então, eu vou me despedir daqui e vou voltar com ele. Com o mesmo assunto, tá? Vai ser do mesmo assunto. Beijo, beijo. Já volto.